Cara, que situaçãozinha merda, né? Esse lance do Petri e do Thiago Carvalho. Pô, escuto eles há tempos, e foi chato algumas falas do Arthur. Assim, ele tava num momento de estresse, num momento de desabafo, né? E ele soltou algumas paradinhas ali. Mas é aquilo, na hora da raiva que sai a verdade, né? E algumas falas me doeram, cara. Entendeu? Porque a gente meio que, quem acompanha eles há tempo, como eu, assim, sabe da química, da amizade dos dois, né? Via o tour que eles fizeram, os podcasts antigos, assim como a amizade começou, né? E aquela química mesmo, aquela coisa legal que todo mundo acompanhou de tempos. Ver as falas do Arthur assim, meio que parece que é com a gente, né? Eu senti como se fosse comigo. Imagino que o Thiago deve ter sentido. E nisso tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar, assim, a minha opinião sobre algumas coisas. Assim, se o que o Arthur Petri falou for verdade, for exatamente daquela forma que ele falou, o Thiago errou em algumas coisas assim. Foi o que ele disse, responsabilidade. Mas eu vi muita hipocrisia nas falas do Arthur Petri. Muita hipocrisia, muita hipocrisia. Como sempre, né? Eu gosto muito do Arthur. Um parênteses aqui. Abrir um parênteses, que na época que ele falava aquelas paradinhas, né? Ah, tacar o nenê na piscina, dar soco na cara do nenê. Chorar no emprego, tá ligado? Essas paradinhas que ele falava, assim. As coisas sobre mulher, as Red Pill que ele lançava na época, era maneiro. Entendeu? Eu achava foda demais. Achava foda porque era uma coisa que, principalmente naquela época, muitas pessoas que escutavam sentiam exatamente aquilo, né? Mas ou não tinha coragem de expor, ou não sabia se expressar, ou tinha medo de se expressar daquela forma, de falar aquilo. Então a voz do Arthur meio que verbalizava tudo que a maioria do público sentia. Por isso que ele conseguiu um nicho muito maneiro, tá ligado? Entendeu? Ele dava voz pro sentimento das pessoas. Isso eu achava maneiro, entendeu? E o Thiago a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Fechando parênteses aqui, mas alguns pontos que eu gostaria de achar que eu achei bem merda, assim. O Arthur Petri falou que o Thiago meio que tava na vibe coaching, né, masculinista, comparou ele com aquele maluco lá que eu esqueci o nome. Falou que ele tava muito machão, que ele tava bitolado, que ele tava neurótico com um monte de coisa, né? Falou que ele tava com hiperfoco na academia, só falando de maromba, só falando de... Enfim, um monte de coisa. E uma das coisas assim que eu achei meio merda é que o Arthur, eu tive que sair pra espairecer porque as coisas, né, do Thiago Carvalho, esses hiperfocos dele aí, tava me enchendo o saco. E tava enchendo o saco da equipe também, só que ninguém quis falar, a gente tava assim, foda-se. Mas me encheu o saco, tava insuportável e coisa e tal. Mas é o mesmo Petri, né, que tempos atrás tinha vários hiperfocos. Teve o hiperfoco do stand-up, né, que ele só falava de stand-up, todo mundo que estava ao redor dele, ninguém nunca falou que estava de saco cheio, ninguém nunca mandou ele calar a boca porque estava repetitivo, que estava chato pra cacete, né? Quando ele estava naquele hiperfoco de Emílio Zurita e Pânico na TV, toda hora citava Emílio Zurita, toda hora falava que Emílio Zurita é assim, se comunica assado, age de tal forma, e o Thiago Carvalho nunca falou que isso era uma merda, que isso estava enchendo o saco, né? Mas o Arthur Petri estava falando toda hora, não, que esse negócio do Thiago Carvalho de toda hora, não, lavo isso, lavo aquilo, que não sei o que, babá, entendeu? O hiperfoco, os jargões do Thiago eram fortemente criticados, mas o Arthur sempre teve essa merda com o stand-up, com depois o anti-stand-up, depois Emílio Zurita, depois Pânico na TV, Pânico na Band, depois foi qual foram e os 1001 hiperfocos do Petri, aquele hiperfoco da neutralidade, que foda-se, sempre teve essa merda, sempre forçando um monte de merda, é igual a pessoa neurodivergente mesmo, né, que tem aquele hiperfoco, entendeu? Que todo mundo tem aquele amiguinho que não, hoje, esse ano aqui, esse mês o meu hiperfoco é Naruto, eu só vou falar de Naruto. Aí depois o hiperfoco é futebol, só vou falar de futebol. Agora o meu hiperfoco é Free Fire, só vou falar de Free Fire, tudo pra mim é Free Fire. Entendeu? Sempre tem essas coisinhas assim. E você nunca fala porra nenhuma, você tem embarca na brincadeira, você
dá maior moral, maior força. Aí quando chega a tua vez de ter a tua parada, aí o teu amigo, só tá falando isso, só tá falando isso, que merda, entendeu? Eu achei isso uma hipocrisia safada, eu achei isso uma merda, entendeu? E outra coisa também é que trabalhar com amigo é uma merda, sempre dá errado, sempre dá errado. Ou acaba com a parte profissional, ou acaba com a amizade, né? Entendeu? A amizade, por mais intensa, quase todas as amizades é mais frágil do que parece. Todas as amizades, mesmo eles que pareciam muito esclarecidos, que não há limite para o humor, sabe? Não, eu tenho uma visão panorâmica da realidade, nada vai manipular nossa mente. Não existe, isso não existe. Um acontecimento desse, como poderia ser outra coisa, entendeu? Dá merda, acaba com a parada, entendeu? A mera presença de uma mulher na vida, na vida útil de uma amizade já fode a porra toda, entendeu? Uma coisa que eu pude perceber também, uma coisa que eu sempre percebi e foi deixado nas entrelinhas quase escancarado, que é uma coisa, vendo o pronunciamento do Arthur e do Thiago. O Thiago sempre viu o Arthur Petri como um fraco. Ele sempre viu fragilidade no Arthur. Mas estava no inconsciente, alguma coisa que ele não queria verbalizar, porque a merda, né? Amigo dele não vai fazer isso. Mas em contrapartida, o Arthur Petri sempre viu o Thiago como inferior. Sempre viu o Thiago como inferior. Teve uma entrevista no Flow Podcast, né? Na época que o Monark estava lá, que teve uma cena que eu não vou conseguir direito explicar como essa cena, mas é mais ou menos uma cena em que o Thiago Carvalho brincou com alguma coisa ou falou alguma parada. Aí o Arthur Petri falou: não, mas você é meu funcionário, eu mando em você, sério. Aí o Thiago Carvalho deu uma risadinha, porque foi uma brincadeira ali, mas eu não comprei aquilo maneiro. Eu senti uma paradinha ali. Eu senti. E agora foi concretizado, né? Que realmente, que eu senti na verdade. O Thiago Carvalho era visto como só um funcionário. Não foi só um momento de raiva, como eu disse, né? Um momento de raiva, as verdades são soltas, né? E aquela parada de dar, o Arthur falando que o homem de verdade, ele olha uma situação merda desse calibre, né? Desse nível, dá 2 passos para trás e age com responsabilidade. E que o Thiago Carvalho não faria isso porque ele é muito teimoso. Mas aí que tá, o Thiago Carvalho sempre foi orgulhoso. Assim como o Arthur Petri sempre foi dependente emocional. Né? Quem conhece, quem já viu, presenciou alguns vídeos em que o ex-relacionamento dele aparecia, sabe disso. Né? Dava para ver que o Arthur era um dependente emocional. E o Thiago é muito orgulhoso. Né? É uma coisa que tá ali, sempre foi. E o Arthur Petri fala que o Thiago não tem dom para ser um líder. Eu já acho que não. Acho que os dois têm características de liderança, né? O Arthur Petri tem a responsabilidade, a empatia, né? E o Thiago Carvalho tem a garra e o peito, né? Nas áreas que o Petri é fraco, o Thiago é forte. Nas áreas que o Thiago peca, o Petri, ele manda bem, entendeu? Então os dois, como sócio, como que todo mundo achava, eles tinham tudo, né, para liderar bem aquela parada. O Thiago com o peito e a garra, e o Arthur Petri com a empatia e a responsabilidade, né? Se os dois conversassem direitinho ali, acho que não daria muito problema, né? Não daria muito problema. Mas o que fode muito é um pouco do orgulho do Thiago. Mas aí é que tá. O orgulho do Thiago só foi grande porque o Arthur foi fraco no lance do peito. É onde falha a liderança do Arthur. Porque eu tenho quase que certeza que se o Arthur chegasse pessoalmente pro Thiago, sentasse, conversasse tudo sobre aquela situação, o Thiago ia comprar muito, muito tranquilamente. Entendeu? E se o Thiago chegar e falar pro Arthur que não, temos que tomar atitude mais enérgica, assim, o Arthur talvez ia comprar. Mas eu acredito que nessa situação, se o Arthur sentasse com o Thiago e conversasse assim, tranquilamente, o Thiago ia comprar muito mais a ideia do Arthur do que se o Thiago sentasse
para expor a ideia dele de liderança e o Arthur meio que acatar. Seria muito mais fácil o Thiago acatar as coisas do Arthur do que o Arthur acatar as coisas do Thiago, até porque sempre foi assim, né? O Thiago sempre viveu muito mais o mundo do Arthur do que o contrário, né? Até porque as coisas eram dele, ele investiu mais dinheiro, ele que foi o piloto da parada, né? Mas aquela parada, o Arthur, ele tinha muito poder quando ele estava lançando a parada dele, quando ele tinha aquele público, né, antigo. Aí ele tinha um poder sozinho. Entendeu? Hoje em dia o poder dele vem muito do Thiago. Hoje em dia a química está no Thiago também. Está no Thiago. Porque aquela parada onde o Arthur é fraco, o Thiago é forte e vice-versa. Um sem o outro. Eu acredito que o Thiago ele conseguiria se virar muito melhor sozinho do que o Arthur. Entendeu? Porque o Arthur ele só dá certo meio com um formato só, né? Que é meio que aquele formato antigo de monólogo. Ele passa as ideias dele, né? E sai falando, assim, de uma forma mais descontraída, assim. Entendeu? E as pessoas se identificam com aquilo, ele meio que dá voz. O lance do Arthur é dar voz ao sentimento das pessoas. Quando ele parou de fazer isso, acabou, Arthur. Verdade é essa. Me desculpem, mas todo mundo sabe que é isso. Quando o Arthur Petri dava voz ao sentimento das pessoas, tanto positivo quanto negativo, tanto no formato de pensamento intrusivo, que todo mundo tinha, mas ninguém conseguia verbalizar, e ele lá conseguia verbalizar, tanto quanto sentimentos de revolta, angústia, sentimento incubado, aquele sincericídio, né, que ele lançava e meio que dava nome ao sentimento das pessoas, meio que dava formato ao sentimento das pessoas, as pessoas se sentiam meio que representadas pelo que ele falava, pela forma com que ele se expressava e acompanhavam ele. Foi assim que ele se tornou o Arthur Petri. O Arthur só funciona nesse formato, e no formato de entrevista. Ele entrevista muito bem, a empatia dele e aquela forma meio que minuciosa, tá ligado? E os pormenores que ele utiliza para poder engajar legal, muito, muito bom. Quase ninguém tem em meio de podcast de entrevista. Ele pergunta coisas que a gente gostaria de perguntar para o entrevistado. Também é muito bom nisso, né? Ele só dá certo nisso. Agora ficar falando, não tem graça, cara. O Arthur, fica lá falando, as tiradinhas que ele solta, não que o Grêmio aqui, não que o futebol, que o Neymar. É que o Neymar. Não tem graça, cara. Porra, sabe que não tem graça. Não serve, não vai, não rola. Entendeu? Não rola. Entendeu? Essa versão polida dele não rola. Todo mundo sabe disso. O Arthur, ele é a voz do sentimento das pessoas em entrevista. Só funciona nesses formatos. Agora o Thiago, ele funciona em tudo que ele se propõe. O Thiago, ele funciona em tudo que ele se propõe. O Thiago, ele consegue fazer o que o Arthur faz, que é dar voz ao sentimento das pessoas, dar voz aos pensamentos intrusivos, né? Acredito que o Thiago não seria mal em entrevistas. Como não é geralmente quando a gente via lá ele como co-host, assim, perguntando as coisas assim bem assertivas, bem legais, interessantes. E como terapeuta, meio que ele cura a alma das pessoas, ele ergue as pessoas. Então tudo que o Thiago se propõe, ele dá certo. Agora o Arthur tem que ser certos formatos ali. Então essa separação é mais perigosa pro Arthur. Ele tá numa posição confortável, que ele meio que expulsou o Thiago de casa. É como se o Thiago estivesse na chuva agora, buscando oportunidades, buscando se amparar, e o Arthur, não, agora é só fechar a porta aqui e voltar pro meu chaleque, com minha fogueira, com meu cachorrinho e minha esposa. Entendeu? Mas como isso vai se manter? Se ele não dá certo em muitos formatos. Já o Thiago tá na chuva agora, mas ele tem potencial muito maior para construir um império. É a forma que eu vejo, fofoquinha de piranha, mas posso estar errado. Como eu me dei o trabalho de gravar esse áudio, editar, botar gameplay no fundo, botar o negocinho de encerramento ali com a porra do Homem-Aranha, que eu gosto muito, com a música que eu adoro. Se eu me dei o trabalho disso, quer dizer que eu acho que eu estou certo. Posso não estar, mas acredito que estou.